Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Olha só, hoje é dia 9 de agosto de 2025 e se você for inscrito no canal, muita atenção, porque em dezembro nós vamos sortear uma camisa oficial da Juventus. Eu falei oficial, para isso tem que ser inscrito no canal. Até rimou, camisa oficial, inscreva-se no canal. E não é só camisa, muitos ou alguns brindes exclusivos diretamente de Turim, porque somos do fã-clube oficial da Juventus. Se você quiser concorrer a essa camisa oficial e aos brindes da Juventus, produtos licenciados, seja inscrito, ativa o sino, cadê o sino? Tá lá com o padre, lá na igreja. Você não perde tempo e espalhe para os amigos que tem um canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil, o Finestra Bianconeira. Procurar aqui uma melhor iluminação. Como eu falei, hoje é dia 8 de agosto, perdão, dia 9 de agosto, é aniversário de Pippo Inzaghi, Filippo Inzaghi, que jogou na Juventus, fez muitos gols. É verdade que na final da Champions de 98 ele perdeu muitos gols, mas a verdade é que o Inzaghi era um fazedor de gols. Ao lado do Del Piero, na temporada do centenário da Juventus, foi muito útil e ajudou a Juve a ganhar o título italiano. Muito bem, sem mais delongas, falando do tema, eu coloquei o Savona aí na capa, tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Estão me ligando aqui, é de Padova, é golpe, tem golpe na Itália, viu? Não conheço ninguém de Padova, então eu tenho que recusar essa ligação. Muito bem. Coloquei o Savona na capa porque me resulta, o que chega até a mim é que o Savona não está nos planos do Tudor, tá? Tem gente que gosta do Savona, desde que ele jogue na sua posição ideal. Tem gente que acha que é um jogador que precisa ser emprestado. Tem gente que acha que o Savona não tem futebol para jogar na Juventus. A grande verdade é que o Tudor não parece não disposto, a informação que eu tenho, a contar com o Savona nessa temporada. Então, não é a diretoria que está se desfazendo do Savona, e sim o próprio Tudor, que não quer contar com o jogador, tá bom? Em contrapartida, né, o nosso Federico Gatti, que também divide opiniões. Tem torcedor que gosta do Gatti, tem torcedor que não gosta. E o Gatti deu uma entrevista, não sei se passou aí no Brasil, se vocês viram, onde ele diz o seguinte, abre aspas: eu fico muito feliz pelo interesse do Antônio Conte, é um grande treinador, né, que hoje está no Napoli, mas eu segui o meu coração, por isso que eu renovei com a Juventus. Eu sou juventino e eu segui o meu coração, o desejo de vestir essa camisa, essa malha e crescer nesse clube, fecha aspas. Então fica o registro das palavras do Gatti, que é um jogador que pode crescer o futebol dele, se ele estiver cercado de bons jogadores, a tendência é crescer. Lembrando que o Bremer está de volta, é um grande jogador, pode ser muito útil para o Gatti, e essas palavras do Gatti foram bacanas, né? Claro que palavra é uma coisa e dentro de campo é outra. A gente espera que o Gatti possa representar melhor um futebol e começar a ganhar elogios daqueles que os criticam, né? Enfim, tinha que registrar aqui as palavras do Gatti para vocês. Falei do Gatti, falei do Savona, que não está nos planos do nosso glorioso treinador, e vou falar um pouco do Miretti, porque o Napoli subiu um pouco a proposta, chega aí, passa um pouco dos 16 milhões, a Juventus ainda faz um jogo duro de querer vender por 20, eu estou desconfiado que chegar nos 18 eles fecham. Sou contra essa cifra, sou contra essa negociação, mas hoje, conversando com um amigo que está em Turim, né, que mora próximo a Turim, mas está em Turim nesse fim de semana, ele que vive muito bem a Juventus, não é um dos meus informantes, mas ele conhece bem a Juventus, falou para mim assim: Mário, a Juventus precisa vender os jovens às vezes. Não é que ela quer vender, não é que ela é burra de não valorizar o jovem, ela precisa vender. E aí ele me deu um exemplo, e eu vou usar o exemplo que ele me deu. Você compra um apartamento, né? E esse apartamento, a hora que você chega lá, na hora que você vai comprar, você vai ver o imóvel e tal,
você vê que realmente precisa dar uma pintada, as paredes estão caindo, descascando, o piso está zoado, tem que trocar o piso, mas existe um problema maior que é o encanamento, né? Não dá para você tomar banho, não dá para você usar vaso sanitário, caramba, encanamento é uma parte muito séria. Só que você compra um apartamento e tal, e você tem uma prioridade. A prioridade o que que é? É arrumar um encanamento, para você pelo menos poder tomar banho. Ah, mas aí eu tenho que pintar a casa também, tá um piso quebrado. Mas a prioridade é o encanamento. Então, pô, cara burro, você vai arrumar o encanamento e não vai pintar a casa? É uma coisa por vez. É o exemplo que ele me deu, eu entendi o que ele quis dizer. Então, assim, não é que a Juventus não dá valor ao Miretti ou a qualquer outro jovem. Ela precisa vender esses jogadores jovens. Ela precisa vender nesse momento da história, nessa fase que nós estamos vivendo na Juventus. Essa fase que não é boa dentro de campo. São coisas mal feitas de outras gestões. Eu fiz uma crítica ao Comolli quando fez uma troca de figurinhas. Eu fiz até o vídeo aqui, troca de figurinhas, 6 por meia dúzia. Manda o Alberto Costa para lá e vem para cá o João Mário. Só que entendam uma coisa, criticar um diretor de futebol, às vezes um jogador, um treinador, não é pedir a cabeça. Eu fiz uma crítica, eu não gostei da operação do Comolli, porque ali realmente não tem sentido, ou não tem senso, como a gente fala aqui na Itália, você trocar 6 por meia dúzia. Você dá o Alberto Costa e pega o João Mário para quê? Para ganhar 3 milhões, aproximadamente. Não é um negócio inteligente, não é um negócio que tem sentido, ou que tinha sentido essa negociação em relação ao João Mário. Então eu fiz uma crítica ao Comolli. Daí eu dizer que o Comolli é uma porcaria de diretor, é um lixo, que o Comolli não serve, que o Comolli é pior que o Arrivabene, que o Parazzi, que o Giuntoli. Não, eu só vou poder avaliar o Comolli, não é nem agora no final dessa janela, é daqui a um ano. Porque não dá, ele está sujeito, ele chegou agora no apartamento, ele não pode agora pintar e colocar o piso, ele tem que trocar o encanamento. Ele está sendo obrigado a consertar a cagada que outros fizeram. Por exemplo, o Giuntoli trazer essa bomba no sentido negativo, chamada Douglas Luiz, por um valor muito alto. Acho que foi o William Júnior e o Berranicheia que foi envolvido no negócio, eu não lembro. E uma cifra alta, e o cara não virou, não rendeu, porque o futebol italiano é diferente, é mais pegada, é mais marcação, sem contar o problema de indisciplina do extracampo. Mas calma, tá indo para o Nottingham Forest, mas é um problema, virou um problema, como outros que o Giuntoli causou, e por isso que ele ficou. O Elka mandou embora o Giuntoli, não é porque a Juventus foi mal no campeonato, é porque o dinheiro que ele deixou foi mal gerido, melhor dizendo, e aí pesou no bolso dele e ele mandou o Giuntoli embora, porque ele deu carta branca para o Giuntoli, tá certo? Então o Comolli, nesse momento, ele está tentando fazer o melhor para a Juventus. Ele não é incapaz, ele não é burro, ele não é incompetente, eu não sou melhor que ele, você não é melhor que ele, nós não estamos lá dentro, nós não sabemos a situação que ele pegou a Juventus. Detalhe, a Juventus não está quebrada, não é nada disso, não é isso que eu estou falando. A Juventus sempre andou com as próprias pernas, né? E mesmo assim, o Elkan, ano após ano, aí nos últimos 7 anos aí, colocou recapitalização de 200 milhões, ele sempre pôs grana, vamos ser justos aqui. O negócio dele é Fórmula 1, aliás, um amigo meu aqui está criticando, o ferrarista está metendo pau nele e diz que largou a Ferrari. Né? Não, meu amigo, diz que o Elkan largou a Ferrari às traças, então nem na Ferrari ele está acertando. Mas voltando para o futebol, então a crítica ao Comolli eu vou fazer sim, se for o caso, no ano que vem. Não é justo agora, mas ele tem que se virar. Não, não é assim, irmão. Me lembra algumas pessoas que falavam assim, manda o Alegre embora, põe qualquer um. Quantos que falaram isso? Manda o Alegre embora, põe qualquer um. Senão a gente não vai pegar o 4º lugar, a gente não vai para a Champions. No ano seguinte entrou um tal Thiago Motta, que poderia ser muito bem o tal do qualquer um. E o resto é história. Então não é assim que o futebol funciona. Não é videogame, tá? Então eu sou justo nas coisas. Quando eu tiver que criticar o Comolli, ele vai ser criticado. Eu não critiquei o Giuntoli, ninguém aliás criticou na janela de um ano atrás, de verão, de agosto do ano passado, porque ele fez um belo mercado.
né? Quando trouxe o Douglas Luiz, todo mundo bateu palma, um ou outro que não gostou. Quando ele trouxe o Koopmeiners, todo mundo falou, caraca, o cara veio mesmo, porque ninguém sabia que o Koopmeiners, aliás, o Koopmeiners, eu não vou pegar no pé dele ainda, eu vou dar mais um ano, vou dar mais uma chance pro Koopmeiners, vou explicar o porquê. Abraço aos meus amigos são paulinos do canal, tem pelo menos dois aí, um abraço ao Júnior e um abraço ao Glauco, grande Glauco, que acho que é de São José dos Campos, um abraço aí para São José dos Campos. O Dario Pereira, quando chegou no São Paulo, o primeiro ano, eles queriam devolver para o Peñarol, o uruguaio, o zagueiro. Queriam devolver, sabe por quê? Porque diziam que ele era um perna de pau. Depois de um ano, ele acabou ficando, né? Não devolveram, evidentemente. Ele acabou ficando no São Paulo e se tornou Dom Dario Pereira, um dos maiores jogadores de defesa do futebol brasileiro, mesmo sendo uruguaio. E um dos maiores defensores da história do São Paulo Futebol Clube. Ainda no São Paulo, o Raí chegou em 87, de 87 a 90, 88, 89 e 90, o Raí era só o irmão do Sócrates, que os corintianos conhecem muito bem. Em 91 ele virou o Raí, e virou um monstro lá no Morumbi. São Paulo ganhou tudo com ele. Então é por isso que eu vou dar mais um ano para o Koopmeiners, que no primeiro ano estava na mão de um Thiago Motta que não tem capacidade para nada, ficou provado que não tem capacidade, e agora o Tudor chegou, vamos ver como é que vai ser o Koopmeiners, que por enquanto não está vingando, mas ele não é indisciplinado. O Douglas Luiz não vingou e foi indisciplinado, é diferente. Dito isso, meus amigos, voltando para essa situação, amanhã tem Juventus e Borussia Dortmund. O Borussia é um time que a final de 97, hein, 2 pênaltis claríssimos, tem no YouTube, não é o torcedor Mário que está chorando não, 2 pênaltis claríssimos para o Juventus, não marcados, um em cima do Vieri, ou foi do Bozic, eu não lembro, mas enfim, Borussia Dortmund amanhã, o jogo horário aí do Brasil é 1h30 da tarde, porque 5h30 aqui, 1h30 da tarde no Brasil. Obviamente, se Deus quiser, amanhã a gente vai comentar, vai ter vídeo pós-jogo, se não for logo depois do jogo, algumas horas depois, mas a gente vai debater essa partida aqui. O Borussia Dortmund é um time mais difícil do que o time da Reggiana. Aliás, quem me perguntou, o time que o Napoli empatou é a Casertana, de Caserta. Eu sabia que tinha um time da região, mas a Casertana é pior que o Catanzaro da 3ª divisão. E o Napoli só empatou, né? E ontem perdeu. E o Gasperini, a Roma tomou de 4-0 anteontem, né? 4-0, o Gasperini, é isso mesmo. Enfim, a Inter ganhou 2-1, a Inter vai ser campeã italiana porque ganhou o amistoso, enfim. Então é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, porque tá tudo na minha cabeça. Eu falei do Miretti, expliquei a situação. A Juventus meio que está sendo obrigada a vender ele. Não foi vendido ainda, tá? Não vai vender nos 14 milhões. Eu acho que infelizmente com 18 vende, enfim. Savona é o Tudor que não quer. Sim, o jogador do Sport Lisboa, o Rument, tá? Houve uma consulta por ele na sexta-feira, ou seja, ontem, e ele pode pintar na Juventus com as saídas principalmente do Douglas Luiz, para compor aquela faixa do campo, jogador do Sport de Lisboa. E, só para terminar, situação do Koulibaly. O otimismo existe e parece que o Paris Saint-Germain está aceitando, mas está interessado, agora vocês vão ficar mais, num jogador jovem da Nest Jam, um argentino de 17 anos, eu não sei dizer o nome dele aqui, acho que é Barrilo, não é Carrillo não, viu, corintiano? Barrilo, acho que é Barrilo, tem 17 anos esse menino, o Paris Saint-Germain parece que se colocar esse Barrilo, ele aceita fechar a questão do Koulibaly. Por enquanto é isso, não esqueci nada, like no Finestra Bianconeira, porque vocês vão concorrer a esses prêmios, atenção que tem prêmios exclusivos, eu vou revelar durante o mês aí, no mês que vem, prêmios exclusivos diretamente da Juventus, vocês vão gostar, hein? Mas tem que ser inscrito, então ativa o sino e sempre Forza Juve, fino alla fine. Um grande abraço a todos que comentam, ao Siqueira, ao César, ao Robson Alegre, a todos vocês são Finestra, tá? Eu sou só o locutor, o espaço é de vocês, tá bom?
A gente se vê amanhã depois do jogo, sempre Forza Juve fino alla fine. E vamos ver. Um empate amanhã, para aqueles que são catastróficos, não seria mal. Mas quem sabe a Juventus não ganha, né? Vamos ver, vamos ver. Eu não vou dar prognóstico. Tchau, ragazzi. Bom sábado a todos.